Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, boa tarde. Eu sou Joel Scala e está começando o programa Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Comigo, o jornalista e professor Frank Valverde. Boa tarde, Joel, e boa tarde você que está em sintonia aqui no Perspectiva. Frank, hoje nós vivemos num país onde quase 41 mil mortes por violência. Que absurdo, Frank. É verdade, Joel. Infelizmente, o Brasil foi surpreendido por vários casos de atentados nas escolas. No mês passado, foi praticamente um a cada semana, Joel. Como é que a gente pode falar em paz com um ambiente de violência tão grande como a gente está vivendo atualmente, Joel? São números de guerra, Frank. A população não aguenta mais tanta violência. E agora ela se estendeu para as escolas brasileiras. É verdade. E isso é muito preocupante, né? Porque você acaba criando uma cultura de violência para essas crianças. Isso é terrível, Joel. Para conversar sobre este tema, nós trouxemos no programa o Dominique Batter, que é precursor da comunicação de não violência e dos círculos restaurativos no Brasil. Seja muito bem-vindo, Dominique, ao nosso programa. Bom, o Dominique, ele colabora há 28 anos no desenho de sistemas sociais de diálogo, empatia e parceria ao redor do mundo. Eu quero te cumprimentar de novo, Dominique, porque eu senti que eu não teve seu retorno. Seja muito Eu bem-vindo tô aqui. novamente. Mu- Agora, Muito, ótimo. muito obrigado. Legal, Dominique. A nossa outra convidada é a Cristina Neme, que é coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz. Olá, Cristina, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá a todos e a todas. Bom, antes de começar a nossa entrevista, o Franklin tem o destaque da semana. Qual é ele, Franklin? Verdade, João. O destaque desta semana é que a sociedade civil apresentou uma proposta de regulação das mídias digitais, né? É um documento que vem assinado por mais de 100 organizações da sociedade civil e foi construído numa série de reuniões, Joel, ao longo do ano passado. Você vê, olha, dentro dessas 100 organizações, nós tivemos das mais variados setores da sociedade. A FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, a SBPC, que é a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, Observatório do Clima, a Compós, que é uma organização que reúne os professores da pós-graduação no Brasil, e todas essas entidades, o que é que elas querem, Joel? Elas querem, na verdade, que o ambiente digital seja democrático, seguro e saudável, né? Para quê? Para que a gente tenha transparência e possa combater a violência política e, fundamentalmente, o quê? A desinformação social. Ou seja, nós temos que combater fundamentalmente as fake news, que atinge diretamente a vida de todos nós. A gente pode pensar que é bobagem, mas não. A fake news, por exemplo, elas decidiram uma eleição nos Estados Unidos, né, a eleição do Donald Trump, e também influenciou a eleição do presidente Bolsonaro. Né, e a gente viu o caos que foi durante 4 anos aqui com a política negacionista para o combate da pandemia, por exemplo, Joel. Nós estamos assistindo à reação da sociedade civil através das organizações do terceiro setor. Vamos começar conversando com o Dominique. Eu já cumprimentei você, Dominique. Na última vez que eu te entrevistei, você estava em Londres com Covid, né? Isso É mesmo. verdade. Mas agora já está tranquilo, sem sequelas. Eu estou de plena saúde e muito feliz de estar de volta aqui no Brasil. Que bom, Dominique. Como é que você vê esse cenário? Você vê a reação da sociedade civil através dessas organizações, como o Frank disse, para combater a violência política, a violência em geral no país? E eu vejo uma ligação direta entre isso e o assunto das escolas, né? Porque as escolas também são sujeitos não somente à violência, mas muitos boatos sobre violência, que geram medo, uma insegurança, tanto no corpo docente quanto dos jovens. E em todos esses casos, essa pergunta surge: como é que podemos cuidar não somente para prevenir violência, mas para promover a verdade? Como é que a gente pode criar uma sociedade em que as pessoas desejam se expressar de formas verídicas, porque seus anseios estão sendo ouvidos?
Porque muitas das motivações das notícias falsas vêm de uma dificuldade de se articular, de encontrar uma forma de fazer com que minha experiência de vida seja compreendida pela outra pessoa e surte efeito. Então, parte do trabalho que é necessário, tanto na sociedade como geral, como especificamente nas escolas, neste momento, é de redobrar esse esforço de estar ouvindo o que a sociedade, no microcosmo da escola, ou na escala grande da sociedade, o que está ouvindo. Quais são seus anseios, quais são suas demandas, quais são suas preocupações? Você colocou 2 desafios na sua resposta. Primeiro, a gente tem que agir em rede, né, para conseguir combater essa violência que já faz parte da cultura brasileira. Cristina, eu quero te ouvir sobre isso. O Instituto Sou da Paz sempre vem atuando em função da não violência. Nos dias de hoje, diante desse cenário, como combater essas narrativas que são apresentadas à sociedade através dos fake news? Eu acho que esse tema ganhou bastante importância, né, nos últimos tempos, mostrando a capacidade de amplificação dos discursos de ódio que podem resultar em atos violentos, né? Então, é interessante lembrar que não é que os extremismos ou discursos de ódio não existiam, mas, digamos assim, eles eram mais restritos, né? Com as redes sociais e o acesso desde crianças e adolescentes a esses canais, a gente teve uma amplificação desses discursos, né? E um controle mais difícil, né? Bem mais difícil em relação a eles. Então, eu acho que esse é um desafio importante que passa, sem dúvida, pela educação, né? E pelo papel fundamental da escola na prevenção e também na coibição, né? Enfim, dos limites que esses discursos podem atingir, né? Da última vez que Agora, nós com o conversamos, PL, da última vez que nós conversamos, Cristina, a situação piorou muito, né? sim, nós tivemos aí um levantamento recente, são mais de 20 ataques ocorridos em escolas, né, nos últimos 20 anos. Uma boa parte deles, um pouco mais da metade, com arma de fogo, que é um tema caro à nossa sociedade, né, e que causa impactos, enfim, fatais e muito graves, né, em relação à vitimização. Então, eu acho que o tema veio para a ordem do dia, agora com a discussão do PL, e da importância também de colocar a escola num papel central, né? Como o Dominique estava dizendo. A gente parece que vive em bolhas, né? Em grupos sociais apartados, né? Num país que tem uma estrutura social muito desigual, e quando esses casos vêm à tona, parece que a sociedade acorda, né? Mas isso está sendo construído, né? Essa violência vem minando as relações sociais no nosso cotidiano. Então é importante ter canais para ouvir, né, de escuta e para enfrentar o problema, o que exige um olhar para os cuidadores, vamos dizer assim, né, para a escola, com a sua necessidade de recursos humanos, infraestrutura, né, enfim, porque senão a gente não vai conseguir resolver esse problema. Precisa capacitar, inclusive, os funcionários, os professores, para ter esse olhar integrado para os alunos, né? A gente vê que essas ameaças ou conflitos, né, não tão graves, né, como nesse caso dos ataques armados, mas que geram violência também em diferentes escolas, de diferentes rendas, né, cujo público tem renda média, renda alta, também pode acontecer, né? Então, E antes de ouvir o a gente Frank, precisa Cristina, ouvir essas crianças e esses eu alunos, né? A gente gostaria, precisa. é verdade, ouvir, né? A escuta é fundamental no momento de hoje para construir um novo momento, né? Para se combater a violência que está institucionalizada no país. Mas antes de ouvir o Frank, eu queria fazer um convidado a você, internauta, sobretudo no Instagram que nos acompanham. É @Observatório 3 Setor. Você pode nos acompanhar, o nosso programa, vocês fazendo perguntas e, claro, contribuindo com a sua crítica a respeito do nosso trabalho. Frank Valverde. Então, só complementando, Joel, o 3 em numeral, né? Isso é importante, não é por extenso, não. É o 3 o arroba, observatório 3, setor em numeral, o 3, tá? E sempre que acontece o que aconteceu no mês passado, essas violências nas escolas, enfim,
que acaba chocando a todos e a todas, o senso comum vem como uma grande solução, né? Uma solução que seria uma solução, digamos assim, punitivista, né? Ou seja, vamos ter leis mais severas, que aí vai diminuir a violência. E eu coloco essa questão para o Dominique e para a Cristina debaterem. Será que aumentar, né, a severidade das leis, isso resolveria o problema de diminuir a violência que está abatendo a sociedade brasileira? Vamos começar com o Dominique. Eu acho que é muito compreensível, porque imagina, você é um pai como eu, você tem suas filhas em escola, você obviamente fica procurando uma solução imediata, protege a vida das pessoas que eu mais amo, é completamente compreensível. Então a gente vê vários governos respondendo, né, primeiro instinto é de colocar mais policiais, de colocar algum agente armado em proteção da escola. É compreensível e não deve ser descartado a importância de uma resposta imediata. Mas as pessoas que estudam esse assunto, que estão no dia a dia dessas questões, e muitos deles são no terceiro setor, às vezes são mal compreendidos quando sugerem que isso não é uma solução suficiente. Na verdade, é porque a gente estamos seguindo as pesquisas, né? As pesquisas demonstram muito claramente que isso não tende a diminuir nem a frequência dos ataques, nem a possibilidade da sua letalidade. E isso é simples matemática. É impossível para você policiar um ambiente em que você tem algumas centenas de pessoas interagindo de diversas formas, tudo no mesmo tempo. Então, o que é mais eficaz? O que é mais eficaz é construir infraestrutura de paz dentro de ambientes sociais, de modo geral, mas especificamente nas escolas, para que desde cedo os jovens aprendam que conviver também é alguma coisa que eu aprendo. Que lidar com diferenças também faz parte da musculatura necessária de conviver na sociedade. Que dialogar não é simplesmente alguma coisa que eu faço de vez em quando, mas é a forma em que eu estabeleço, cuido e, quando necessário, recupera, cura as relações interpessoais que eu tenho. E que o sistema social escola está interessado nisso, está colocando os mecanismos no lugar. Então, nosso interesse no dialógico, nosso interesse no equilíbrio entre a escuta e a verdade, ela não é porque nós estamos indispostos a usar musculatura mais firme naquele momento. Não, exatamente porque estatisticamente temos visto ao redor do mundo e no Brasil que essa é a forma mais eficaz de implementar e sustentar segurança para todos. Perfeito. E Cristina, como é que você vê essa questão? As leis sendo mais severas, poderia, como o senso comum procura dizer, ou a visão do Dominique realmente é a que deveria ser implementada na nossa sociedade? Eu concordo plenamente com o Dominique, né? É impossível, tanto as pesquisas mostram que isso não resolve o problema, como também matematicamente é impossível colocar uma estrutura de repressão com policiais, com guardas em todas as escolas. É óbvio que nos casos mais críticos é preciso intervir, né? Como bem o Dominique disse, é preciso garantir a segurança no entorno escolar também, para que no caminho para as escolas as crianças possam ter tranquilidade, né? E não estejam sujeitas aí a abordagens, enfim, violentas ou mesmo, né, que, por exemplo, de tráfico de drogas e tudo mais nas periferias, né? Mas o desafio é muito maior e a solução tem que partir de dentro da escola, né? Para criar um ambiente de convivência escolar. E como ele bem disse, isso é um aprendizado, né? Depende aí do funcionamento da organização, né, da escola, com o olhar para a produção desse conhecimento, né, desse aprendizado para viver em comunidade, né? Então, aqui um tema que é muito importante é o reconhecimento da diversidade, né, e a valorização da diversidade. Isso é um aprendizado, né? A gente vê que muitos casos de pequenas violências no cotidiano, de bullying, né, eles estão baseados no racismo, no sexismo, né, na discriminação, na homofobia.
Então, isso precisa ser aprendido como um valor, né, a diversidade, para promover a tolerância no ambiente e evitar essas microviolências que acontecem no dia a dia e que muitas vezes até configuram crimes, né? O racismo é um crime, por exemplo, né? Então, é um desafio muito grande, que envolve toda a comunidade escolar, né? E também a capacitação para que a gente possa avançar nesse sentido. Também não adianta jogar o problema e não apoiar as escolas e não cobrar das escolas que elas façam uma trajetória nesse sentido, né? De ampliar aí, o aprendizado e as possibilidades de convivência escolar pacíficos, né? O Brasil registrou mais de 40 mortes violentas em 2022, uma queda de 1% em relação ao ano anterior, que nem dá para comemorar. Como construir uma cultura de paz num ambiente como esse? Num ambiente escolar, onde o aluno tem medo de ir para a escola, os pais têm medo de enviar os filhos para a escola e os funcionários vivem angustiados porque tem que ir ao trabalho na escola, Dominique. Eu acho que começa exatamente com essa decisão como jornalista de falar esses números para o público, para que a gente pode refletir sobre isso, porque de uma certa forma cada um de nós somos corresponsáveis para a sociedade dentro do qual a gente normaliza 41 mil mortes por ano, por exemplo, que como você falou no início é um absurdo. Então, falar a verdade, né, exatamente esse tema que lançamos aqui é essencial, né? Cuidar para que jornalistas e outros estão compartilhando fatos e contando números. Então, os governos entram ali, né? Como é que a gente conta esses números, né? Infelizmente, eu suspeito que esses números são mais altos do que aqueles que a gente tem, porque o processo de contagem não é feito de forma eficaz. Alguns estados evitam tentar contar os números para razões óbvias, mas dentro ainda de uma lógica punitivista, né? Se eles fossem conhecidos, eles iriam receber algum tipo de sanção, em vez do apoio necessário para transformar essa situação. Então, contar a verdade, eu acho que é um elemento essencial. Depois precisamos reconhecer que, ok, 41 mortos contabilizados, mas a porcentagem de famílias, vizinhanças que estão impactados negativamente por isso é muitas vezes mais altos. Então, um estudo feito por uma universidade nos Estados Unidos eles desenvolveram um mecanismo de um índice de luto, uma tentativa de mensurar, foi feito durante a pandemia, quantas pessoas são impactadas por isso, né? E a porcentagem do país impactado por essa violência, obviamente, aumenta muito quando você conta todas as pessoas impactadas por isso. Então, o que acontece quando o luto é preso no corpo? Quando uma sociedade tem medo de enlutar? Isso é um dos fatores que gera ódio nas pessoas. Então, a gente precisa reconhecer a relação direta entre os Ódio e um discursos de sentimento de ódio. impotência, né? Isso, Ódio e um sentimento de exatamente. impotência. A indisponibilidade de falar a verdade tem a ver também com o fato que a verdade não expressa a intensidade da minha angústia, a intensidade de minha revolta perante as coisas que eu vejo acontecendo. E isso acontece, tanto faz a cor da sua bandeira, tanto faz se você se acha de esquerda, se acha de direita. Essa revolta, e não é só para esses números atuais, como o Cristino estava falando, tem um legado de violência misógina, racista e tudo mais que pesa profundamente em cada momento do nosso dia a dia. Se a gente não cria as condições para estar falando a verdade e enlutando a dor e transformando a realidade dessas dinâmicas, muito improvável que nós vamos conseguir diminuir esses números. Cristina. Bom, eu acho que um tema muito importante é a questão do controle de armas, né? No país que tem mais de 40 mil mortes por ano, nos anos recentes, por violência, né? Por violência intencional, a gente tem mais de 70% desses casos provocados, né? Cometidos com emprego de arma de fogo. Né? A gente tem no Sou da Paz, enfim, uma defesa do controle de armas que é
como uma política fundamental para a prevenção e para a diminuição da violência no país. A gente teve um problema grave na última gestão federal, que foi uma facilitação da venda de armas, inclusive de grande potencial lesivo, com calibres, né, que antes eram restritos, e isso provocou um aumento grande de uma quantidade grande de armas nas mãos da sociedade. E isso pode ter um impacto a médio e longo prazo muito ruim para a nossa sociedade, né? Isso vai aparecendo aos poucos. Como vimos, houve desvio de armas para organizações criminosas, né, de forma mais fácil e tudo mais. Então, esse é um ponto fundamental. São várias as frentes em que temos que agir, mas a questão do controle de armas se afirma como fundamental, pelo alto potencial, né, de provocar morte, seja em ataques, né, por exemplo, nas escolas, seja durante a criminalidade do dia a dia, né, em assaltos, em brigas, né. Então, esse é um ponto fundamental que a gente tem que retomar e controlar, né. E, como o Dominique disse, né, a gente tem que agir em diversas frentes. Outras instituições exercem um papel fundamental, né? Instituições que prezam aí pela prevenção, como a escola, como a própria saúde, como a assistência social, né? Então, tem que ter uma visão integrada e articulada das políticas públicas para que a gente possa enfrentar esse problema, né? Não vai ter uma solução mágica, mas existem experiências, né, que são exitosas. Existem escolas que revertem a sua situação, né, de conflito, de violência, por iniciativas da gestão da escola, né, óbvio, com apoio, né, do poder público e tudo mais, né, da própria educação, né. Então, o desafio, enfim, está posto, né, depende de vontade política, né, e também de transparência, né, como o Dominique disse, é preciso ter a verdade, quer dizer, a sociedade precisa saber, a gente precisa ter transparência para a sociedade poder cobrar também, né? Seja em relação à redução dessas mortes, que são um exemplo mais extremo, né, da violência, mas também das violências no cotidiano que afetam aí as famílias, as comunidades, as escolas e tudo mais, né? Vamos interromper nosso diálogo para ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: o número de jornalistas mortos em serviço no ano passado subiu 50% em relação a 2021. Parece que nossa profissão, Franklin, está cada vez mais perigosa. Sim, João, é verdade. O jornalismo está se tornando uma profissão de risco em muitos lugares do mundo. O Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações. Os ataques a jornalistas são uma ameaça para a democracia e para a justiça. Em sua mensagem sobre o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que ao menos 67 trabalhadores da mídia foram mortos em 2022, 50% a mais que no ano anterior. Truth is threatened by disinformation and hate speech, seeking to blur the lines between fact and fiction, between science and conspiracy. Guterres afirma que a verdade é ameaçada pela desinformação e pelo discurso de ódio, que procuram confundir os limites entre fato e ficção, entre ciência e conspiração. Este ano, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa celebra sua 30ª edição. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, celebrou a data na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Um dos convidados foi o influenciador e youtuber brasileiro Felipe Neto, que destacou a relação entre algoritmos, vício em redes sociais e radicalização. In order to prevent algorithms from brainwashing people and making them radicals, because they need you to stay more time online. Para Felipe Neto, é preciso impedir que os algoritmos façam lavagem cerebral nas pessoas e as tornem radicais, com o intuito de mantê-las mais tempo online. O youtuber defendeu uma maior responsabilização das plataformas de redes sociais e mecanismos efetivos de regulação de conteúdo. O dia foi encerrado com o anúncio dos vencedores da distinção UNESCO Guilherme Cano 2023, Prêmio Mundial Liberdade de Imprensa. As ganhadoras foram 3 jornalistas presas no Irã. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Eu não sei que você que nos acompanha o nosso programa, a matéria do Felipe Carvalho de Nova York entrou pela metade, mas deu para entender que, na verdade, foi uma premiação que aconteceu a respeito do trabalho dos jornalistas no mundo, Franklin. Lembrando aqui no Brasil do Dom Phillips, né?
jornalista inglês, como o Dominique, o nosso entrevistado de hoje, e que junto com o Bruno Pereira foram mortos no Amazonas, Frank. É verdade. Agora em junho vai fazer um ano, né, que que a dupla foi assassinada lá na região norte, e é isso que eu queria complementar, né, Joel? Aqui no caso do Brasil, né, a região norte é uma das que oferece maior risco para o exercício do jornalismo. Nos grandes centros, né, não que a gente não esteja arriscado, dependendo com esse clima de ódio que existe nas redes sociais, mas digamos que a possibilidade de um jornalista ser agredido na região norte é muito maior, que é uma região que tem uma série de conflitos e que a presença do Estado não está como se deve, né? Onde o Estado não está presente, a marginalidade domina. Isso tanto nas grandes cidades, né, como também nas regiões mais distantes, como na selva amazônica. Lá, realmente, às vezes, é terra de ninguém. Ou pior, é terra da bandidagem. Lembrando que o Dom Phillips e o Bruno Pereira foram mortos no dia 5 de junho de 2022. Exatamente. Presos suspeitos. Até hoje, o crime não foi elucidado, Franklin. Verdade. Muito bem. Eu queria conversar com os nossos convidados. Existe a profissão de jornalista, realmente é um perigo, né? Aquele charme que se tinha, olha, das novas gerações de fazer jornalismo, hoje se tornou uma profissão perigosa, Dominique. Uma vez, essa questão do perigo de falar a verdade, né, da importância e da dificuldade que isso nos traz, porque a verdade provoca mudança, né? Uma vez que a gente articula fatos, que a gente embasa o que estamos falando naquilo que podemos cientificamente observar, sempre vai ter pessoas que experimentam que seus privilégios, suas poderes acumulados são de alguma forma ameaçados para essa articulação. Então, é necessário cuidar como sociedade especificamente dessas pessoas e criar ambientes em que as pessoas podem articular verdadeiramente o que está acontecendo com eles. E isso se torna uma presente que o jornalismo oferece para o resto da sociedade. Não é simplesmente a informação que é compartilhado, mas é o princípio que o jornalismo oferece. Aqui é como a gente avança juntos, com todas as nossas diferenças. É quando criamos espaços que são seguros para a verdade. E isso que as respostas punitivas dificultam, né? Eles dificultam que as pessoas falam a verdade porque você está pleiteando sua posição perante um poder que vai decidir se você está certo ou se você está errado. Então você, dessa forma, para escapar à punição, você é induzido a ser menos que inteiramente verídico. E isso é uma aprendizagem que também começa nas escolas, né? A escola mostra quando promove espaços de diálogo para responder aos conflitos naturais e saudáveis que surgem numa sociedade cada vez mais diversa. É maravilhoso que cada vez mais experiências de vida distintas têm voz e têm vez. É que a escola pode promover esse diálogo para que os jovens crescem reconhecendo a verdade é um valor fundamental da nossa sociedade. É assim que a gente avança. Então, o jornalismo tem uma contribuição pedagógica para a sociedade, além da função necessária no dia a dia de estar revelando o que precisa ser conhecido para todos nós sabemos como se nortear. Cristina, eu queria te ouvir a respeito do papel do jornalismo nesse momento que a gente vive de violência institucionalizada no país. Lembrando que os grandes veículos de comunicação, nos últimos ataques que aconteceram na escola, decidiram não divulgar, não é? E você concorda com isso? Esse papel foi importante do jornalismo, né? De não divulgar para não incentivar atos como esse que aconteceram nas escolas brasileiras? Bom, em primeiro lugar, eu reitero aqui a importância, né, do papel do jornalismo numa democracia. É fundamental que a gente tenha a imprensa como um veículo livre, justamente para dar voz aí às verdades, né, às informações e garantir transparência para que a sociedade possa conhecer a sua realidade social, né, sem dúvida nenhuma. Um outro ponto que eu gostaria
de tomar também, de pegar também, é em relação à violência contra os jornalistas, né? Como o Frank disse, né? Citou o exemplo do caso do Dom e do Bruno. Se a gente pegar os dados de violência fatal no país, as regiões norte e nordeste despontam, né? Enquanto em alguns lugares a gente tem redução, as regiões norte e nordeste puxam o crescimento do país. E isso, né, sinaliza um conjunto de problemas, de conflitos que estão acontecendo nessas áreas e um descontrole maior do Estado em relação à sua contenção. Né? E isso vai explodir lá na frente, por exemplo, com as ameaças aos jornalistas, os atentados, né, contra a vida dos jornalistas. Então, é importante a gente ter em mente esse contexto. E em relação às escolas, assim como, né, a questão das fake news e das notícias, das informações que promovem o ódio e os discursos, né, não informação, é desinformação, né, que promove o ódio, os extremismos nas redes, essa questão de não divulgar o caso dos atentados, ela também está respaldada em pesquisas, né, na ciência, assim como o caso do suicídio, para você evitar um comportamento de repetição. Então, eu acho que nesses casos pontuais e graves, nós temos que ter esse cuidado, sim, né? Para evitar a propagação e que isso funcione como um gatilho para que outros casos graves, tão graves quanto, venham a acontecer. Então, é um tema delicado, mas eu acho que é possível avaliar e escolher os limites aí da divulgação nesses casos específicos. Agora nós vamos para a enquete da semana. Quase 3 milhões de pessoas passam pelas mídias do Observatório do Terceiro Setor no mês. E, claro, o Observatório, através das pautas dos nossos programas de rádio, ouvem os internautas, os nossos seguidores, e o Frank vai dar o resultado da campanha desta semana, Frank. É verdade, João. Nós fazemos a cada programa aqui que apresentamos na Rádio Brasil Atual uma enquete, né? Como o nome diz, enquete não tem base científica. Antes alguém ia falar assim, pô, mas qual que é a base científica? Não, não tem base científica. É uma forma de nós sentirmos a opinião, a temperatura daquele assunto que vai ser abordado no nosso programa. E no caso do programa de hoje, nós estamos na seguinte questão. Você já presenciou algum ato de violência? Olha só o resultado. 89% disseram que sim, que já presenciaram ato de violência. E 11% disse que não. É esse o resultado, ou seja, a gente pode depender disso que essa violência está muito presente na sociedade, porque praticamente todo mundo já presenciou um ato de violência. E eu gostaria de repercutir isso com os nossos convidados, né? Essa questão de assistir esses atos de violência, né? O que isso impacta, de uma certa forma, na propagação dessa violência, né? Ou se a gente não poderia, de uma certa forma, como o próprio Dominique colocou no início, né, utilizar isso como uma forma de didática, pedagógica, para tentar mudar essa política, essa forma de ver o mundo tão violento, né? Talvez o caminho fosse por isso. Vou começar pelo Dominique. Sim, é um dilema, né? Porque a gente fica cauteloso pensando, se a gente divulga essas notícias, se a gente fala sobre o que está acontecendo, será que não estamos promovendo mais do mesmo? Eu tendo a acreditar que ao não falar sobre aquilo que evidentemente está acontecendo, não ajuda, porque semeia mais desconfiança. Então, para mim, a questão não é se falamos, se mostramos ou não a violência que está acontecendo, mas como essa história é contada. Então, tem um teólogo... E qual é a origem do problema, né? Qual é a origem e qual é a forma mais competente de responder a isso? Então, esse teólogo, Walter Wink, ele desenvolveu uma teoria do mito de violência redentor. A ideia de que tem uma certa redenção, tem uma última guerra que vai resolver todas as outras guerras. Tem uma campanha que podemos fazer, como, por exemplo, a guerra contra drogas, que é um dos elementos por trás de tantas dessas mortes. É a tentativa
de reprimir esse comércio e dizer que as pessoas não podem decidir sobre o seu próprio corpo, com terríveis consequências em termos de armar a tentativa. É um aspecto do saúde público armado, né? Imagina, saúde e armas juntos. Presídio em vez de tratamento. É muito problemático. Então, é como as histórias são contadas que eu acho que precisa acontecer. E nisso precisamos de muitas mais vozes e vozes alinhados com o diálogo e não com a punição. Então, precisamos das vozes dos povos indígenas, precisamos as vozes da maioria da população e daqueles que ainda carregam todas as cicatrizes de escravidão. Precisamos das vozes daqueles mais marginalizados e silenciados para ajudar a contar essa história, não para repetir a mesma ideia de antes. Precisamos identificar as pessoas más, prendê-los e depois o problema vai ser resolvido. Mas de compreender como todos nós e como todas as nossas desigualdades que se juntam para criar essas estatísticas terríveis. Assim a gente pode ter uma conversa social de larga escala sobre como queremos conviver. Como são as formas que a gente quer existir juntos, Eu queria que explorar tem o que você está espaço para falando, todos. Dominique. Eu queria explorar o que você está falando. Quer dizer, ou seja, a imprensa, a grande imprensa, não só divulgar não é a solução. Ela está acompanhada, digamos, de ações afirmativas para que a gente possa coibir a violência. Só não divulgar não é a solução, não é isso, Dominique? Isso mesmo. Perfeito. Vamos ver o que a Cristina tem a dizer também dessa questão. Cristina, como é que você vê essa maneira da imprensa agir, né? Que às vezes omitir não é o melhor caminho, né? Talvez você agir com consciência da maneira adequada de você divulgar e apontar caminhos possíveis para você evitar essa violência. Seria essa a melhor solução? Você vê assim também, Cristina? Concordo, Frank. Eu queria até aproveitar para fazer uma correção ou, enfim, esclarecimento. Não é no sentido de não divulgar, quando a gente estava falando daqueles casos dos atentados nas escolas, mas é no sentido de não promover, né? Então, com alguns cuidados, por exemplo, né? Foi muito discutido se devem se dar os dados pessoais do agressor, né? Mostrar as páginas, as fotos que a pessoa, enfim, ameaçou, construiu aquela história, né, até chegar ao atentado. Então, é mais nesse sentido do cuidado e não de não darem informação, né? Perfeito. Então, Não eu acho que publicizar, esse é não um publicizar o agressor. agressor. Não Exatamente, publicizar né? Porque o agressor. óbvio que Oi? Para não publicizar o agressor, ou seja, ele não se sentir um herói, digamos assim, entre aspas, né? Que ele cometeu um crime e isso as pessoas, olha, mas ele apareceu na televisão, apareceu, né? Ele foi destaque, né? Então, e não, mostrar que não, essa pessoa não merece ser destacada, né? Dizer, olha, aconteceu a situação é bastante grave, isso não pode acontecer, e ponto, né? Não dá publicidade para o agressor. Sem dúvida, foi nesse sentido, né? E como o Dominique disse, né, a gente precisa aprofundar, né? Não adianta só né, dar aquela informação bombástica e não aprofundar as raízes do problema e os caminhos de solução. Então, eu concordo plenamente, né? Longe de mim aqui dizer que não tem que dar informação. Mas ter esse cuidado, porque Não, deu para entender, esses casos vêm mostrando, né, que a pessoa que, inclusive, ela faz essa ação que acaba sendo uma ação suicida muitas vezes, em muitos casos, né? No caso dos Estados Unidos, você tem seguido de suicídio e tudo mais, né? É verdade, Mostra, né, o grau, né, em que essa pessoa, né, subjetivamente tem aí isso divulgado em rede e tudo mais, né? Então, para evitar um comportamento de repetição para quem está suscetível ou vulnerável a esse tipo de situação, né? Individualmente. Antes a gente colocar a participação da nossa convidada especial de hoje, que é a Veridiana Campos, você pode fechar nossa pesquisa, convidar os nossos ouvintes, o pessoal da internet que está nos acompanhando. Exatamente. Todos e todas podem participar das nossas enquetes acompanhando-nos nas redes sociais, facebook.com/observatório 3 setor, @observatório 3 setor no Instagram e no YouTube, youtube.com/observatório 3 setor. Em todos os casos, o 3 em numeral.
nos acompanhe, vote nas próximas enquetes. Agora, Frank, um pequeno comentário. Aquele pessoal de 11% que diz que não aumentou a violência, acho que onde eles estão morando? Na Lua? Eu não sei, eles não presenciaram, né? Então, o pessoal que está ou está muito trancadinho na sua casa, não acompanha nada, mas realmente a violência tem crescido e muito, principalmente nos últimos 4 anos. Agora sim, estamos em contato com a Veridiana Campos, que é a nossa convidada. Ela é socióloga, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência, o NEV, da USP, né? E integrante do projeto Observatório de Direitos Humanos nas Escolas. Olá, Veridiana, tudo bem? Não estamos te ouvindo. Então tá, joia. Agora Obrigada sim. pelo convite. Obrigada novamente você. Recentemente a gente entrevistou você sobre esse projeto de direitos humanos nas escolas. Eu queria que você fizesse uma síntese. Como ele é realizado e aonde ele está sendo feito? O nome do projeto é POD. Bom dia a todo mundo que está escutando a gente. POD, Projeto Observatório de Direitos Humanos nas Escolas. Nós somos uma equipe pequena, nós somos o braço da extensão do NEV, né? E a gente trabalha indo às escolas. No momento a gente consegue ter um trabalho mais sereno em 2 escolas, uma na periferia da Zona Sul, outra na Zona Norte, Vila Brasilândia e Jardim Guarani. E a ideia é que a gente entre nas escolas para conversar, especialmente com alunos, mas a gente notou que a gente também precisa conversar com os professores sobre direitos humanos, mas não de uma maneira conteudista, de uma maneira, na verdade, onde a gente promove a vivência, a discussão, e aí são várias ferramentas que a gente usa, do teatro do oprimido, ao desenho, a motivadores por vídeo, rodas de conversa, e a ideia é que esses educandos e educandas e esses professores vivenciem o máximo possível experiências de direitos humanos. Então, o intuito é criar mesmo uma cultura de paz, mover dentro de cada uma dessas pessoas a ideia de que o outro merece tanto respeito quanto ela própria, de que o outro independente de cor, tamanho, religião, opção afetiva, sexual, etc., é uma pessoa tão valorosa, tão precisada de atenção e de cuidado quanto ela própria. Percebi que vocês estão usando todas as ferramentas possíveis para dialogar com esses alunos, para dialogar com os funcionários, com os professores e até com os pais, né? Através da associação de pais que existe nas escolas públicas. Vocês escolheram bem, Brasilândia e Vila Guarani. São 2 bairros periféricos e onde o número de atos violentos aumentou de uma maneira significativa. Como tem sido a repercussão? Vocês têm conseguido dialogar com os jovens nesse ambiente de medo, de ansiedade, né, diante dos números que estão acontecendo de violência no nosso país e, sobretudo, nas escolas públicas? Uma verdade, assim, Joel, é que todo mundo, no final das contas, quer conversar, sabe? Todo mundo gosta de um espaço de ser ouvido. Então, quando a gente entra nas escolas de uma maneira muito respeitosa e avisando que a gente não é um elemento exógeno que veio cheio de verdades, pelo contrário, a gente está ali numa proposta orgânica, a recepção costuma ser muito boa, assim, especialmente por parte dos educandos. Eles querem outro tipo de atividade que não é conteudista, a gente leva outras questões que não necessariamente conseguem ser trabalhadas nas disciplinas tradicionais do jeito como a gente as trabalha, e a ideia justamente é cada vez mais que a gente consiga, junto com os professores que estão ali no tete-a-tete, no todo dia, tendo que passar conteúdo, mas também sendo esse braço entre a família e a socialização, que é a socialização na escola dessas crianças e jovens, que a gente consiga organicamente trabalhar isso. Não é fácil, não é fácil. Eu percebo que não é. E como é neste ambiente resgatar o poder de fala dessa geração, né, que está acuada, impotente pela violência? Você falou bem, o poder de fala
eu acho que talvez seja a coisa mais importante que todos nós temos, né? E quando a gente fala que alguém não teve voz, a gente questiona, não é que alguém não teve voz, alguém sempre tem voz. No máximo, alguém não é ouvido. E não é ouvido seja por uma instância de poder, seja por um colega próximo. Então, assim, uma premissa muito forte, eu, especialmente quando entro nas salas, etc., eu fico muito focada em quem não consegue se colocar. Em quem, por algum motivo, é tímido, acontece muito com as meninas, ou meninos que têm um padrão destoante do que é colocado como o padrão dominador, vencedor naquela escola. Então, assim, acho que o POD tem essa vontade mesmo, assim, vamos escutar, assim, a gente aprende muito escutando, muito mais do que a gente falando, sabe? E neste momento, falar de direitos humanos nas escolas públicas tem sido um tema que de fácil adesão ou ainda há uma resistência? Olha, Joel, é um tema que ele simultaneamente, sempre ele tem resistência e sempre ele tem adesão. É a contradição fato, assim, sabe? Que bom, né? Que bom que pelo menos tem uma adesão, né? Antes tinha uma Sempre, resistência muito grande, né? Pode ser sempre. uma saída para a gente resolver os problemas da violência no país, o diálogo, né? Exatamente, ele é exatamente isso. Você traz, alguém já cola com você e alguém já fica olhando de longe, sabe? É fato, assim, isso, direitos humanos é exatamente esse lugar. Para fechar sua participação, Verediana, agradecendo a você por essa mini entrevista, o que de mais importante você queria deixar registrado a respeito desse projeto de como ele vai continuar e como pode ser ampliado para as outras escolas, né? Você citou Vila Brasilândia, Vila Guarani, como as escolas públicas, se não me engano, aqui na minha cabeça, passa por 137 mil escolas públicas, né, no país. Quer dizer, esse projeto precisa de um apoio governamental, de políticas públicas, de ações afirmativas. Como pode crescer, o que é necessário? Olha, Joel, você tocou no meu sonho particular, né? Meu sonho particular é que o POD se torne uma política pública. Nosso principal problema é esse, a escala. A gente só tem um financiamento a princípio, que é o financiamento da FAPESP, e agora a gente conseguiu um outro financiamento de um edital chamado Proeduca, e a gente pretende que pelo menos a gente tenha uma equipe maior, porque a nossa equipe é muito pequena, assim, a gente varia entre 4, 5, 6 pessoas. E a ideia é que a gente possa ter uma proposição como política pública, onde a gente possa fazer formação para outras pessoas, conseguirem entender o que é essa metodologia do POD, que ela é bem específica. A gente trabalha com sensibilização, monitoramento e vivência e transformação, digamos, são 3 passos. É porque parece que eu falei 4, mas são 3, né? Que vivência e monitoramento estão ali meio juntos. E a ideia é que a gente consiga multiplicar isso o máximo possível. Assim, é um projeto que ele não tem como você medir um impacto ou você medir um efeito imediato, mas as coisas que são discutidas, as vivências que são colocadas, elas ficam ecoando, sabe, entre os jovens, entre a comunidade escolar. Então, nossa ideia é essa, é uma abordagem muito qualitativa e muito aprofundada por meio de ações e ferramentas não tão conteudistas, não tão tradicionais, vamos colocar assim. Mas, de qualquer forma, o projeto está de pé e está sendo realizado. Vamos Parabéns pelo embora. trabalho e conte com o nosso programa para divulgá-lo. Um grande abraço a você e Obrigadíssima. até uma próxima oportunidade. Obrigada, gente. Essa foi a Verediana Campos, socióloga e pesquisadora do Núcleo de Estudos de Violência da Universidade de São Paulo. Muito bem, Franklin. Agora nós vamos Para o destaque, né, do portal do Observatório do Terceiro Setor. Olha só, João, após críticas, a Barbie com síndrome de Down é lançada pela Mattel. Mattel, que é a grande fábrica, né, do mercado de brinquedos infantis, ela acabou de lançar, depois de sofrer tantas críticas, né, com a falta de representação de mulheres reais nos modelos da Barbie, finalmente lançou no mercado a Barbie com síndrome de Down. O objetivo, segundo a companhia, é que todas as crianças se vissem na Barbie e também houvesse a oportunidade de brincarem com aquelas bonecas que não se parecem com elas. Isso é importante para a integração, para a recepção das pessoas e das diferenças de todas as mulheres. Porque nem todas as mulheres são iguais, assim como nem todos os homens, nem todos os seres humanos. Então, é trabalhar essas diferenças. Mais informações sobre isso, convido a todos e a todas a ler a matéria completa no nosso portal, que é observatório3setor.com.br.
E lembrando que o 3 é sempre em numeral. Muito bem, Franklin. A pesquisa Visível e Invisível, divulgada às vésperas do Dia das Mulheres pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou que 53 dos casos de violência contra a mulher em 2022 ocorreram dentro de casa, Franklin. É absurdo, né? Se você pensar que a família, né, os familiares que deveriam proteger é que estão agredindo, né, Joel? Morando com o inimigo. Eu quero repercutir esse destaque com os nossos convidados. Dominique e Cristina. Essa violência dentro de casa reflete nas escolas, obviamente. Como construir um novo momento numa sociedade tão violenta quanto a nossa, quando 53% das agressões contra as mulheres acontecem dentro da própria casa? Dominique. Vamos ver a Cristina primeiro. Foi sempre o prazer de responder as perguntas primeiro, Joel. Eu acho ainda É mais com verdade. esse Não, vamos lá, assunto, Cristina. infelizmente, Então, chega mais nas mulheres. Eu gostaria de passar a palavra. obrigado pela lembrança. É uma questão de gênero. Começamos com uma mulher, que é a nossa entrevistada. Não, essa é uma questão que mostra que nós temos diferentes tipos de violência, né, para as políticas públicas enfrentarem. Elas exigem diferentes intervenções. Então, no caso da violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como a violência de gênero que afeta as mulheres nas ruas, né, a gente tem uma especificidade aí, né, porque a razão dessa violência, ela vem da diferença e da desigualdade entre os gêneros na nossa sociedade. Né? E o enfrentamento disso envolve, obviamente, a punição, a repressão imediata, né? Quando isso envolve uma agressão, enfim, algum tipo de crime, isso tem que ser encaminhado para a polícia, para a justiça, vai ter que ser denunciado, até para a gente registrar essas estatísticas e saber o que está acontecendo. Né? Mas, por outro lado, exige o enfrentamento do lado da educação, né? Do lado da promoção dos valores de igualdade, né? Do enfrentamento do sexismo e da desigualdade, né? Nas escolas, né? A promoção do valor de igualdade nas escolas é fundamental, né? Assim como no mercado de trabalho e tudo mais. Então, são diferentes ações que precisam ser tomadas, né? E a primeira delas é saber o que está acontecendo, olhar esses indicadores, né? Que são graves. Para vocês terem uma ideia, no caso dos homicídios, que é o crime, enfim, contra a vida, né? 25% das mulheres assassinadas no país sofreram a violência armada, né? Assassinadas com arma de fogo, né? Sofreram a violência armada dentro de casa, né? Enquanto os homens, na grande maioria, morrem, né, por arma de fogo nas ruas. Então, isso mostra já aí, né, uma diferença da mortalidade de mulheres quando a gente compara com os homens, em função dessa violência armada. Então, lembrando que agora eu só queria falar uma coisa. Oi, pode falar. Por favor, vai lá. Que coisinha você quer falar? Não, que as mulheres negras são mais, né? De 2 a 3 vezes Exatamente, mais. isso que eu ia falar para você. Durante a pandemia, que está terminando agora, praticamente terminando, ainda não acabou, né? Não temos focos ainda de Covid em vários locais do país. Mas as mulheres foram mais impactadas durante a pandemia e o isolamento social. E que mulheres? As mulheres negras, Franklin Valverde. É verdade. Falando na questão da racial, é importante dizer também, Joel, que em relação à violência de maneira policial, por exemplo, né, quem é mais impactado são as pessoas negras. Olha só os dados que nós temos aqui, Joel. 84,1% das mortes ocorridas pela ação policial foram de pessoas negras. Tá? E mesmo também os policiais que foram assassinados, 67,7% também negros. Né? Então há um componente racial muito forte aí que tem que ser colocado, que tem que ser denunciado. Né? A população negra, seja ela o cidadão comum ou mesmo a polícia, né? Os policiais negros que estão sofrendo mais com a questão da violência, né? E aí fica essa questão que precisa ser colocada para discussão, né? Inclusive pela Cristina, pelo Dominique, né? Essa violência que é feita contra a população negra, que tem um componente racial muito forte quando se fala em violência no Brasil.
Muito bem, nós estamos caminhando para o final do programa, uma pena, né? Com nossos dois convidados, o Dominique e a Cristina. Eu quero repercutir com vocês, dá 1 minuto para cada um para responder tudo e para a gente fechar esse assunto da violência. Eh, mas eu queria, em cima desses dados que o Frank apresentou, Dominique, perguntar a você o que explica o racismo estrutural no país. Essa pergunta, obviamente, é enorme. É histórico e a gente repete, a gente reforça essa história todo dia com a maneira que a sociedade tá organizada. E como qualquer crime de escala gigantesca, como foi a mistura, a criação do Brasil, ela precisa ser respondido com diálogo, senão ela vai ser respondida com violência, seja a violência internalizada na depressão, no suicídio, na diminuição das pessoas, ou a violência externa. Então, se não temos passos que reconhecem o que está acontecendo e o que tem acontecido, nós vamos ser, infelizmente, fadados a repetir as mesmas dinâmicas, voltando a discutir esses números que sobem um ano, que descem um ano, mas fundamentalmente não mudam. Então, alguma coisa muito profunda precisa acontecer. E eu quero dar um exemplo muito básico disso, né? Você começou, Joel, do programa, lembrando a última vez que a gente conversou, meu Covid e tudo isso. Esse grau de gentileza, ela transforma totalmente a maneira que as pessoas interagem com o do outro. Né? Todo mundo em casa tem inúmeras oportunidades para fazer isso durante o dia. A sociedade também precisa fazer isso. Perante as pessoas que foram mais reprimidas nessa sociedade, é necessário fazer a mesma coisa. Eu reconheço que nossas viagens até aqui não foram idênticos. Esse equilíbrio pesa em cima da gente até agora. O que eu posso fazer agora para que, mesmo somente no microscópio, isso pode ser mudado? E isso precisa ser não só nas nossas interações, mas na estrutura da sociedade, na organização das nossas instituições. E eu diria, desde que falamos sobre isso, principalmente hoje, o jornalismo e a escola são 2 lugares privilegiados para essa transformação ser mostrada para nós. Olha a palavra do Dominique Franklin. Resgatar a gentileza e a generosidade entre as pessoas é uma forma de contribuir para uma mudança que pode acontecer no É país. verdade, isso é essencial, Joel, realmente. Agora eu quero ver a Cristina, suas conclusões finais, Cristina. Nós não falamos mais do desarmamento, tocamos rapidamente no assunto, né? Mas eu tinha um destaque para conversar com você, mas a dinâmica do programa acabou. Você vai voltar outras vezes aqui para a gente conversar sobre isso, que é uma importante iniciativa do Instituto Sol da Paz. Eu queria, o mais importante você rapidamente gostaria de deixar registrado no final do nosso São programa. tantas coisas, né, que o programa trouxe. Não, eu concordo, essa questão da gentileza, né, partindo do Dominique, e que é um desafio na nossa sociedade, porque a gente vive de forma muito apartada, né, se você pensar, né, na estrutura social dividida, né, em que a gente não lidou com as consequências da escravidão, né, enfim, é um desafio grande, né, para aproximar essas bolhas e quem tem privilégio reconhecer a situação do outro e começar a interagir de uma forma diferente, que não seja se afastando, como muitas vezes acontece, né? Que é o caminho mais fácil. E outra coisa que eu queria tomar também rapidinho é que esse programa do POD, que a Veridiana apresentou, é um programa muito bonito, eu tive a oportunidade de conhecer, e ele trabalha justamente a partir dessa ideia, né? Ele se aproxima na essência, né? Com os educadores e com os alunos. E é um trabalho de formiga que merece ser ampliado como política pública, né? Sensível e que vai trabalhar com a diversidade, com a questão da tolerância de uma forma concreta. Né? E com esse público que Cristina, é tão especial, que são os alunos. Numa frase, qual é o seu maior sonho em relação à violência que ocorre no país? Que a gente transforme a linguagem e o diálogo como a principal ferramenta das pessoas, porque quem tem essa capacidade, essa habilidade desenvolvida, não precisa recorrer à violência. Dominique, numa frase, qual é o seu maior medo? Meu maior medo é que a gente continua achando que violência é consequência de conflito.
em vez de entender que violência é consequência de tentar reprimir o conflito. Precisamos reconhecer que uma sociedade saudável é uma sociedade em que o conflito tem seu espaço, em que os múltiplas diferentes vozes podem se expressar. Só assim que a gente chega, quem sabe, no futuro, um dia, numa democracia plena e não somente numa democracia de votação. Então, meu maior medo é que a gente continue com medo de conflito, em vez de abraçar, entender e ouvir conflito como tendo seu lugar dentro de uma sociedade cada vez mais rica e diversa e saudavelmente democrática. Infelizmente, Franklin, estamos chegando ao final do programa. Eu agradeço a Dominique Barter, percussor da comunicação não violenta e dos círculos restaurativos no Brasil. A Cristina Neme, que é coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz. Lembrando que, Frank, que hoje o nosso programa, quem quiser assistir o nosso programa... Pode acompanhar nas redes, no nosso portal e no YouTube, né? youtube.com/observatório 3 Setor e no portal observatório3setor.org.br, nos dois casos, o 3 em numeral. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou através do Instagram, do LinkedIn e de outras mídias do Observatório. Muito obrigado, gente. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, o uso excessivo do celular. Quem não usa excessivamente o celular? Muito bem, e os danos que ele pode causar à nossa saúde. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.